Hoje nós estamos falando sobre a perspectiva dos vencedores. Os vencedores têm uma perspectiva, têm uma visão, e nós temos muito a aprender com eles. E esse texto é um texto que nos ensina demais, e nós devemos absorver do Espírito que é transferido através dele. Vamos lá. Números 13, 26 diz assim, ó. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram, diga comigo, os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Diga comigo, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, diga comigo em voz alta, subamos e tomemos posse da terra. Diga, é certo que venceremos. Por que digo que é tão importante essa referência bíblica? Que é uma referência que realmente mexe profundamente conosco. Eu estou fazendo um resumo da leitura para que a gente não gaste tanto tempo lendo. Mas essa referência mostra quando esse povo estava prestes a tomar posse da terra prometida, a terra que Deus havia prometido, terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Mas a direção do Senhor foi que eles separassem alguns homens, líderes, cabeça, que fossem até a terra e observassem a terra. Que eles vissem a terra, que eles se preparassem para entrar e tomar posse da terra. Então eles teriam que ver que tipo de terra era, se era terra fértil, se não era, que tipo de cidade existia naquela terra, se era arraiais ou se era fortalezas, que tipo de pessoas moravam naquela terra, que tipo de fruto aquela terra produzia. E eles foram, viram tudo isso, viram o fruto, pegaram do fruto da terra, viram que a terra realmente manava leite e mel. 2 homens para carregar um cacho de uva, romanzeiras, figueiras, frutos em abundância, quer dizer, uma terra extremamente próspera. Porém, eles chegam e se deparam com gigantes, e quando eles veem os gigantes, eles se esquecem de tudo que Deus falou e começam a olhar somente para os gigantes. Aí está o problema. Esqueceu-se da promessa, esqueceu-se que Deus disse que deu a terra a eles, que era com eles, e começaram a prestar um relatório negativo. Diga comigo essa palavra, um relatório negativo. Esse é o ponto que eu quero transferir para você. Como pode a mesma realidade
o mesmo desafio, a mesma oportunidade, estão vivendo a mesma situação, com visões tão distintas. Como uns vêm e traz um relatório negativo, vê as impossibilidades, e outro enxerga 100% a possibilidade e a certeza da vitória. Isso é para mexer com qualquer um, isso é para trazer para a tua realidade. Porque os mesmos, a grande maioria dos que foram e não acreditaram, olharam mais para os gigantes, eles conseguiram contaminar a multidão, influenciar a multidão com seu negativismo. E aí eles diziam assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Diga comigo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Ó, diga comigo, espalharam um relatório negativo. Por que é sempre mais fácil pegar o negativo do que o positivo? Absorver o negativo do que o positivo. Por quê? Você pensa que é diferente de... Tem uns que olham e dizem assim: não é possível acontecer mais nada. Não tem mais o que acontecer. Outros olham e dizem: é certo que vai dar certo. É certo que venceremos. É certo que nós vamos prevalecer. Hoje é dia 4, né? 27 dias nós temos. É pouco ou é muito? É pouco ou é muito tempo? No tempo de Josafá, o Senhor precisou só de 24 horas. Ponto. Só de 24 horas. Um dia o problema apareceu, correram para o templo, abriram um jejum, clamaram ao Senhor, Deus deu a direção, levantaram pela manhã, foram louvando, cantando, adorando a Deus. Enquanto estavam louvando, cantando, adorando a Deus, Deus estava lá, transtornando o adversário, transtornando o inimigo, e transformando aquele vale, que possivelmente seria o vale do choro mesmo, o vale das lágrimas, da morte, transformando no vale da bênção. Porque quando chegou lá não tinha mais adversário. Quando chegou lá só era cadáveres e os despojos dos inimigos para transportar. Passaram 3 dias transportando. Então vamos trazer para cá, porque existe a mesma coisa. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos lá são de grande estatura. Vimos também os gigantes. Diga comigo, vimos também os gigantes. Os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos, diga comigo, gafanhotos, e nós a eles. A síndrome do gafanhoto, né? Sentindo pequeno, insignificante diante dos adversários, dos problemas. Aí vamos lá. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Por que toda a comunidade começou a chorar em voz alta? Porque eles foram contaminados por aquele relatório. Porque é sempre mais fácil tomar posse do negativo do que do positivo. É sempre mais fácil agir com incredulidade do que por fé. É acreditar no que a maioria está dizendo do que a minoria. Isso não é diferente hoje, gente. É a mesma coisa. A mesma coisa acontece hoje. O problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema não está no mundo, o problema está em nós. A forma como nós recebemos, a forma como nós olhamos,
As situações podem ser uma grande oportunidade, ou aos seus olhos pode ser realmente um grande problema, uma grande derrota, uma grande tragédia. É a forma que nós olhamos. Pode ser uma grande oportunidade ou pode ser uma besteira, de acordo com a fé de cada um. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disseram: quem dera, diga comigo, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Grave essa palavra aqui, por favor. Grave essa palavra. Essa referência bíblica, essa de um modo geral, Números 13 e Números 14, principalmente Números 14, nos traz uma revelação importantíssima, seríssima e talvez uma das mais importantes que realmente nós temos ciência. É que cada palavra que sai da sua boca sai como uma oração. Cada uma. Mas eu não fiz essa oração, bispo, mas o que você falar é como uma oração. Essa palavra aqui, ó, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, entrou no ouvido de Deus como uma oração, como um pedido. Não, eu só fui fazer um desabafo. O desabafo foi uma oração. Não tem desabafo. Por isso que a Bíblia diz assim: você será justificado por suas palavras ou condenado por elas. Profira somente palavras que produzam a edificação. Quem quer viver dias felizes, guarde a sua língua. Quem guarda a língua, guarda das angústias a sua alma. A vida e a morte está no poder da língua. A bênção e a maldição, a derrota e a vitória. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Tem uma interrogação, para quê? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, diga comigo, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eu sempre disse isso. Se você pegar sermão meu de 15, 20 anos atrás, eu já ensinava isso, que aos olhos de muitos é sempre mais fácil retroceder, recuar, voltar. Aos olhos, aparentemente é mais fácil. É mais fácil você dizer assim: vamos largar, vamos separar. Quem está com um problema financeiro ou com um problema no trabalho, é mais fácil falar assim: eu vou fechar as portas, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou pedir as contas, eu vou sair. E isso, porque parece ser mais fácil, mas é a pior decisão. Ela pode ser mais fácil ou momentânea, mas ela é a pior. Porque é mais fácil desistir do que lutar. Eu deveria lutar. Eu deveria me levantar e dizer: não, não é mais fácil, vamos lutar e vamos fazer dar certo. Não, eu vou lutar e eu vou superar e eu vou dar a volta por cima. Mas para isso precisa de fé. E é o que falta quando a pessoa diz que vai desistir.
É o que falta. O senhor não conhece o meu problema. Não precisa. Quem crê não desiste. Quem crê não desiste. Quem crê persevera. Está aqui, ó. Como pode uns dizendo, é certo que nós vamos vencer. Olha a sequência disso aqui, ó. Então Moisés e Arão prostraram o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, diga comigo, Josué, filho de Num, e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, diga comigo, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Parece que não estava falando do mesmo lugar. Não é verdade? Parece que não era o mesmo lugar, não era a mesma situação. Mas isso é a visão de um incrédulo ou de incrédulos e a visão de um homem de fé. Ou de homens de fé. Homens que não estão olhando com os olhos naturais, mas sim estão olhando com os olhos da fé. Ele está dizendo assim, não importa que tem gigante, isso nós já sabíamos. Deus prometeu sabendo quem estava lá dentro, vamos olhar para Deus e não para o gigante. Vamos olhar para o poder de Deus e não para o que nós temos que enfrentar. Vamos confiar em Deus e não em nós. Está entendendo? Quando você confia em você, você vai fracassar. Quando você confia em Deus, você vai vencer. É o que eles estavam dizendo, ó. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor, diga comigo em voz alta, diga, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Se Deus se agradar de nós, não é se o gigante deixar, é se Deus se agradar de nós. Se Deus se agradar da minha fé, qual é a grande preocupação? Não é com o gigante, é se eu vou agradar a Deus ou não, se a minha fé agradará a Deus ou não. Amém? Preocupação não é com o gigante, é se a minha fé vai agradar a Deus, se a minha atitude. Eu vou dizer uma coisa que eu disse hoje pela manhã, que eu carrego isso comigo. Vamos encontrar alguém que nos leve, um chefe, um líder que nos leve de volta. Não vai ser difícil encontrar não, sempre você vai encontrar gente para te ajudar a retroceder, com facilidade. É difícil encontrar quem vai te ajudar a chegar lá. Mas eu digo, eu carrego comigo uma coisa que me motiva muito, sempre nos meus desafios, a não retroceder. E eu vou dizer o porquê. Porque o dia que você parar, e você deve carregar isso com você, eu não vou parar nunca, eu não vou desistir. Por quê? Se você quer e espera um dia chegar em algum lugar, mais dia menos dia você vai ter que recomeçar. Então é melhor não parar. Porque todo mundo que para tem que recomeçar. Todo mundo que para, seja hoje, seja daqui 2 anos, seja daqui 5 anos, seja daqui 10 anos, seja daqui 20 anos, vai ter que recomeçar. E vai olhar para trás e dizer assim, eu podia estar lá na frente, se eu não tivesse parado. Se eu não tivesse desistido. Quem está entendendo, por favor? Todas as vezes fala para você, não para. Porque se você parar, você vai ter que recomeçar um dia. Então é melhor não parar. Sabe aquela frase? Tem uma frase que nós falamos, que diz assim, é melhor você estar, muito melhor é a direção do que a velocidade.
Porque você pode estar bem devagarzinho, quase parece que, que a sua vida não está andando, mas você está na direção certa. Daqui a pouco, você vai começar a andar. Sua vida vai começar a andar mais rápido. E conforme você cresce, você vai começar a acelerar. As coisas vão começar a andar muito mais rápido. Daqui a pouco você está correndo. O que adianta ir rápido na direção errada? Tem muita gente indo muito rápido na direção errada. O que vai acontecer? Você acha que vai dar em algum lugar? Vai chegar lá na frente, vai ter que voltar e recomeçar. Então é melhor, mesmo lento, mas na direção certa. Amém? E sempre diga para você o seguinte: se na direção de Deus, muitas vezes o desafio não é fácil, e fora da direção dele, como será? O pior é que não tem voltar. Eu vou voltar, não tem como voltar, eles nunca conseguiram voltar. Passaram anos no deserto e morreram no deserto, mas nunca chegaram no Egito. Nunca chegaram lá. Ficou vagando no deserto, andando em círculo. E hoje nós temos orientações. Como pode, pensa comigo aqui, reflete comigo isso. Como pode alguns estar olhando e dizendo assim: nós não podemos, nós não conseguimos, isso aqui é terra que consome seus moradores. Terra. Outros estão dizendo assim: excelente. Se Deus se agradar de nós, Deus nos fará entrar nessa terra, terra que emana leite e mel, Ele dará a nós. Olha a sequência. Somente, diga comigo, não sejam rebeldes contra o Senhor. Diga, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Diga, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Isso é um espírito. Isso é um espírito. Isso é fé. Aliás, é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia o Senhor falar sobre isso. Porque o Senhor estava vendo e ouvindo tudo isso, e isso teve um resultado. O mesmo resultado que acontece hoje. Porque Deus não mudou na sua maneira de pensar. É a mesma coisa. Existem aqueles que não creem, que são incrédulos. Olha o que Deus disse acerca da postura dos incrédulos. Quer ver? Passa, por favor. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Eles queriam apedrejá-los por quê? Porque eles estavam motivando a todos a acreditar que era possível. Os incrédulos, eles ficam tão revoltados que eles querem te arrebentar. Porque ele não crê naquilo que você crê, então ele quer te atirar pedras. Acha que você está mentindo, acha que você está iludindo, que você está enganando. Mas sabe o que é isso? Sabe o que nós precisamos ter cuidado? Eles viveram 400 anos como escravos no Egito. Estavam livres e com a mentalidade de escravo. Vou repetir. Eles já eram livres e continuavam com a mentalidade de escravos. Não mudou a mentalidade. Você pode passar tanto tempo escravo de uma situação que você não acredita mais que você é livre, que você pode viver uma vida diferente, que você pode conquistar. Como imaginou a sua alma, assim é. Por isso que há momentos que nós precisamos realmente... Eu costumo dizer às pessoas mais velhas na igreja,
Eu costumo dizer, tem um momento na sua vida que você tem que fazer igual você faz no teu computador, no seu celular. Tem que resetar, zerar. Como é que chama lá o negócio lá? Como é que chama quando você... Atualização. Atualização, você tem que parar e se atualizar. Senão você não recebe mais nada. Entendeu? Quem já encheu a caixa do celular? Quem já teve essa experiência? Depois você já não consegue mais mandar uma foto sequer. Quem já? Está tão cheio lá dentro, está tão cheio que você não manda uma foto sequer. Vai falar assim, essa caixa está cheia, não sei o que, a mídia está cheia, não sei, tem que esvaziar. De vez em quando você precisa resetar, zerar, atualizar. Porque senão você não recebe mais nada. Entendeu? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Senta aí no banco e fica velho. Já está cheio, não entra mais nada, não se esvazia. E aí fica aí, obsoleto. É desse jeito que acontece. Você vê, a partir do momento que a caixa de memória do seu celular está cheia, você só vai ligar e desligar, o resto você não faz mais nada. Vai fazer ligação e o resto não faz mais nada. Você não recebe uma mensagem, você não manda uma mensagem. Toda vez que você tentar bater uma foto, nenhum arquivo da foto segura. Entendeu? Não recebe nada novo. Porque está cheio de velho. E às vezes eu digo para as pessoas, zera a tua vida, entra por aquela porta como se você nunca tivesse entrado. Senão você não vive coisas novas. Você fica aí, está cheio demais e não consegue receber coisas novas. Você não vive. E o Senhor disse a Moisés, diga comigo, até quando este povo me tratará com pouco caso? Por que Deus estava dizendo isso? Até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Fiz tantas promessas, fiz tantas coisas a eles. Eles não acreditam em absolutamente nada. Não confiam na minha palavra. Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Tem uma coisa importante aqui. Se eu visse acontecer, você não faria nada. Continuaria o mesmo incrédulo. Eles viram as 10 pragas do Egito acontecerem. Eles viram o mar vermelho se abrir e eles passando, pisando em terra seca. Eles viram uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia caminhando. Eles viram o maná caindo do céu todos os dias. E não mudou nada. Não é milagre que muda a vida de ninguém, não. É decisão. É decisão. Você é uma pessoa crédula. Você é uma pessoa de fé. Sabe aquela música, né, Otário, aquela que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Depois se prepara ela aí. Entendeu? Do jeito que fizer, Ele continua sendo Deus. Então, às vezes a gente quer se iludir, se enganar, dizendo assim, se eu visse isso acontecer, eu acreditaria. Acreditaria nada, você acreditaria momentaneamente, daqui a pouco estaria incrédulo de novo. Que é o que eles faziam. Eles viveram coisas incríveis, e daqui a pouco era como se Deus não tivesse feito nada. Tanto é que o Senhor está dizendo assim, até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? E aí, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você, falando para Moisés, uma nação maior e mais forte que eles. Tá bom, esses não dá para entrar? Então, vamos exterminar e vamos levantar um povo, vamos colocar outro no lugar deles. Moisés clamou, intercedeu, diz, Senhor, não, Senhor, tem misericórdia, o que as nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito e não conseguiu colocar eles na terra da promessa, vão falar um monte de coisa, e aí vai. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste,
segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade, a rebelião. E se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Segundo a tua fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram, diga comigo, 10 vezes. Você vê que Deus é longânimo, né? Deus é longânimo. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, diga comigo, mas, como meu servo, Caleb, tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes herdarão. Está vendo? Como o meu servo teve um outro espírito. Que espírito é esse? O espírito da fé. Inteiros no Senhor. Esse mesmo espírito, Deus procura esse mesmo espírito hoje. Tem gente que olha para os problemas, olha para os gigantes lá fora, já se dá por vencido. Outros estão olhando e dizendo: é uma oportunidade para mim. É uma oportunidade para que Deus me honre. É uma oportunidade para conquista. É uma oportunidade para Deus glorificar o nome dEle através da minha vida. Se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa vitória. Se Deus se agradar de nós, esse inimigo é nosso pão. Se Deus se agradar de nós, eles não vão permanecer, não vão resistir. Se Deus se agradar de mim, eu vou entrar em 2021, mas vou entrar abençoado. Esse problema vão cair por terra aqui agora, se Deus se agradar da minha fé. Não é o tamanho do gigante, é se Deus se agradar de nós. Amém, pessoal? Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem a minha volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Juro pelo meu nome, declara o Senhor. Diga comigo, que farei a vocês tudo o que? E o que eles pediram? O que eles pediram? Está vendo como é sério? Cada uma daquelas palavras que parecia só um desabafo, era só um desabafo, né? Eu precisava botar para fora. Botou para fora da terra prometida. Porque o que eles falaram? Deus nos trouxe para derrubar nesse deserto, para entregar nossa família como despojo. Foi isso, porque foi para morrer nesse deserto que o Senhor nos trouxe aqui? Foi isso que eles disseram. O Senhor está dizendo assim: juro pelo nome do Senhor, declara, que farei a vocês tudo o que pediram. Você viu como saiu como uma oração? Saiu da boca deles como uma oração. Tem outra tradução que diz assim: como vocês falastes aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Como vocês falaram. Por isso, quando abrir a boca, abra a boca para edificação, para orar com fé, para fazer declarações de vitórias, para profetizar o milagre na sua vida. Essa palavra, se Deus não tem tamanho de gigante, se Deus se agradar de nós, você vê que eu comecei dizendo assim, a perspectiva, a visão dos vencedores. Josué e Caleb teve essa visão. Davi
diante de Golias, também a visão foi diferente de todos que estavam ali. Ninguém tinha coragem, só olhou o gigante. Davi dizia o seguinte: eu posso, eu vou vencê-lo, vou cortar a cabeça dele. Eu posso vencê-lo. Ele vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou porém contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o meu Deus o entregará nas minhas mãos. É a visão. Ezequias, vamos para Crônicas, por favor. Ezequias disse assim ao povo, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Diga comigo: pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Diga comigo: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Você vê como também precisa de alguém de fé, né? E quando as pessoas querem. Josué e Caleb falou, ninguém creu. Aqui o Ezequias falou, o povo ganhou confiança com o que Ezequias disse e Deus deu a vitória. O povo creu, o povo ganhou confiança. Ezequias vem e diz assim, ó: não tenha medo dele não, maior é o que está conosco. E ó, com ele só tem poder humano, viu? Conosco está o poder de Deus. O povo tomou posse daquilo e a vitória foi grande. Amém, pessoal? Por isso que o espírito tem que mudar. É um espírito de fé. É fazer declarações de fé. É sair, se você, olha, não fica triste não, tá bom? Eu falo, às vezes, falo um pouco mais pesado, porque você realmente precisa, não é com palavrinha, mãozinha na cabeça que a gente muda, não. A gente às vezes precisa tomar aquele choque e dizer o seguinte: espera aí, está na hora de mudar, está na hora de mudar suas crenças, está na hora de mudar a tua visão, está na hora de mudar o espírito, viu? Talvez vocês, a gente precisa ter cuidado, porque é como eles, né? Viveram 400 anos como escravo, saiu de lá e continuou com a mentalidade de escravo. Você foi criado num ambiente de mentalidade escrava, você vai falar da mesma forma, você vai pensar da mesma forma, você vai acreditar nas mesmas coisas. E não é isso. Por isso que o espírito tem que mudar, a fé tem que se renovar. Nós precisamos nos libertar. Peraí, eu posso. Pelo poder do espírito, eu posso. Como eu vou fazer isso? Pelo poder do espírito, eu posso. Deus é comigo. Se eu soubesse também, eu não precisava, né? Se nós soubéssemos como mudar todas essas situações, como mudar a tua vida, como dar um salto na vida, você já teria dado. Não é verdade? Se você soubesse como definir esses 3 problemas, você já teria definido. Por isso que nós nos aproximamos do nosso Criador. Por isso que nós nos aproximamos do nosso Deus, para buscar visão, direção, revelação, para buscar a força que vem dele, para que as nossas forças sejam renovadas, para que o Espírito dele seja derramado sobre nós, para que haja um espírito de fé e não um espírito de incredulidade, para que a gente aprenda com a sua palavra, a não ser como os espias incrédulos que ficou. Deus nos trouxe aqui. Para que Deus nos trouxe? Para nos deixar cair nesse deserto? O Senhor estava ouvindo, o Senhor disse: como falasse aos meus ouvidos, assim será. Essa é a fé de vocês, então é assim que será. Amém, pessoal? Quem entende isso, por favor? Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte: querido, se souber conversar, ganha tudo. Se fizer birra, é cinta. Toda a vida foi assim. Se souber argumentar, está feito. Se fizer pirraça, é cinta. Que eu não vou alimentar esse espírito em vocês. Não é assim que você ganha as coisas na vida. Não é assim que você conquista. É agindo da maneira correta, com boas argumentações. Deus não é diferente. Deus não é. Deus, o que Deus espera? Imagina que só aqui dá para a gente aprender muito. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Com gigante, sem gigante. A terra é boa, a terra é excelente, é como Deus disse. Então somente a gente não seja incrédulo, rebeldes. A proteção de Deus não está sobre ele, está conosco. É certo que nós vamos vencer. Agora imagina, o outro grupo assim: Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair aqui. Então por que nos tirou de lá?
Para que não tirou lá do Egito? Tivesse deixado a gente lá no Egito. Espera aí, Deus mostrou a sua glória, milagres extraordinários, mais de 10 vezes, e continua nessa incredulidade? E sabe por que Deus trabalha conosco assim hoje? Sabe? Porque lá não entra nada que contamina. A preparação é aqui. E o ímpio, o incrédulo, hoje tem mais fé do que o justo. Vai para as redes sociais que você vai ver um monte de gente aprendendo, falar de forma positiva, fazer declarações poderosas. Extrair isso de onde? Da Bíblia. Aprenderam que palavras têm poder. Aprenderam a fazer declarações, aprenderam a enxergar, Sabe um versículo de Provérbios que diz: como imaginou a sua alma, assim é. Está na boca de todo mundo aí nas redes sociais. Vão para o céu? Não sei, não vou julgar. Mas estão desfrutando do poder da palavra, porque coloca em prática. Se depois vai para o céu, não sei, não sou eu que dou a salvação ou a perdição para alguém. Deus vai julgar o coração de cada um, as intenções e as motivações. Mas com certeza quem não fez do Senhor, o seu Salvador, vai para o inferno. Né? Tem que confessar. Mas tem gente desfrutando, já aprenderam a fazer declarações, já aprenderam a orar, já aprenderam a visualizar. Já aprenderam a guardar a sua língua, porque sabe o que fala é o que acontece. Já aprenderam a atrair coisas boas para a sua vida. Né? Já viu da lei da atração? Você atrai. Né? Muitas coisas extraídas da Bíblia, que alguns querem fazer de forma, enfim, acaba tendo um efeito momentâneo, alguns desfrutando disso. Agora, o nosso não é momentâneo. O nosso é para ser eterno. Uma vida vitoriosa aqui e na glória. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto aqui, neste século e no século futuro, a vida eterna. Amém? Amém? Josué ou Caleb ou os 10 espias? Sei lá, bispo, não sei nem de quem o senhor está falando aí. O senhor falou de um tanto de gente aí que... Josué e Caleb, espírito, porque o senhor disse... Como Caleb e também Josué, porque está lá no final, nele houve um outro espírito, eles entrarão. Eles vão entrar. Eles e a sua descendência vai entrar. Então, que nós sejamos o Josué e Caleb. E, voltando, outro dia nós pregamos sobre os 25% que retém a palavra, né? Sim ou não? Aqui, no caso de Josué e Caleb, foi 17%. 17% é quem entrou na terra prometida. São números assustadores. Por isso tem que estar focado realmente. E cada propósito como esse é um exercício de fé para nós. É a oportunidade de exercitar a nossa fé. Porque Hebreus diz que os heróis alcançaram promessas. Tem um versículo que eu adoro ele. Acha aí para mim, meninas. Projeta aí para mim. Hebreus 11, se não me engano, 34. 32 já? 32, vai no 32. Não, é o 34 mesmo. Diz assim, ó. Volta um pouquinho, volta no 33. Ó. Diga comigo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram o cumprimento de promessa. Pode alcançar como pode não alcançar. Fechar a boca dos leões. Diga comigo, apagar o poder do fogo. Diga, e escapar do fio da espada. Esse eu adoro, ó. Diga comigo, da fraqueza tiraram forças. Diga mais uma vez, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura na sua mão, com seus olhos fechados. Se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar. É mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos entrar em 2021, mas vamos entrar abençoados, por cabeça. É certo que venceremos. Ó a palavra. É certo que venceremos. É certo que vamos tomar posse dessa terra prometida, dessa vida abençoada, dessa vida, dessas promessas que Deus tem para nós. Se porventura você não tiver o propósito, pode pedir para os obreiros, tá bom? É certo, esse é o Espírito. Que nós possamos fazer parte desse grupo de fé. Esse que o Senhor olha e diz assim: como neles houve um outro espírito, e perseverou em me seguir, com integridade, inteiros, comprometidos, eles entrarão na terra, eles a possuirão. Você tem que começar a fazer um exercício de fé, sabe? Alguns exercícios de fé, de declarações poderosas. Exercitar a você, a sua fé. Ao invés de olhar para a dificuldade, para o problema, você vai olhar para a tua vida e você vai dizer assim, diga comigo, o que é difícil para os outros é fácil para mim. O que muitos não têm conquistado, diga, eu vou conquistar. O que muitos não conseguem, diga, eu vou conseguir. Diga, porque Deus é comigo, Deus é por mim. Se Deus se agradar da minha fé, diga, eu vou conquistar o que ninguém tem conquistado. Diga, vai dar certo na minha vida o que não tem dado certo na vida da grande maioria. São treinamentos, exercícios, declarações. Não seguir o curso da maioria. Muita gente dizendo, não tem jeito, não tem como acontecer, já passou da hora, tarde demais. Não, essa é a tua fé, não é a minha. Tem jeito, tem saída, tem solução. O que é difícil para os outros é fácil para mim. O que não está acontecendo na vida da maioria, vai acontecer na minha vida. O que a maioria não tem conquistado, eu vou conquistar. O que a maioria não tem vivido, eu vou viver. Se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, Ele me colocará nessa terra. Eu vou entrar em 2021 abençoado, vitorioso, honrado, glorificando o nome do Senhor. Vai cair por terra o problema 1, o problema 2, o problema 3. Amém, pessoal? Então seja um Caleb agora, fala nas tuas orações. Você é um Caleb dos dias atuais. Diga com toda a tua fé, diga com toda a tua fé, não importa o tamanho do gigante, não importa o desafio, não importa o problema, não importa o tamanho da guerra, não importa a dificuldade. Se Deus se agradar da minha fé, se Deus se agradar das minhas atitudes, Deus vai me dar essa vitória, Deus vai me abençoar. Eu vou entrar em 2021, mas vou entrar abençoado, vou entrar por cabeça, vou entrar vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Esse problema vai cair por terra, o problema 1, problema 2, problema 3, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. A doença vai cair, a enfermidade vai cair
cair por terra, esse problema no meu casamento vai cair por terra, esse problema financeiro vai cair por terra, essa dívida vai cair por terra, essa amarração vai cair por terra. Se Deus se agradar de mim, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer uma reviravolta na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse de outro espírito, eu tomo posse do espírito da fé, do espírito da coragem, do espírito da ousadia, eu tomo posse da mentalidade dos vencedores, eu tomo posse da visão dos vencedores, da perspectiva dos vencedores, em nome do Senhor Jesus. O que a maioria não crê, eu creio, o que a maioria não acredita, eu acredito. Diga isso a Deus: Senhor, eu não respondo pela fé dos outros, mas eu respondo pela minha. Eu não respondo pela vida de ninguém, mas eu respondo pela minha. E eu creio, Senhor, eu creio na minha vitória, eu creio numa reviravolta na minha vida, eu creio, Senhor, eu creio. Eu vou entrar em 2021, mas vou entrar por cabeça, vou entrar abençoado, vou entrar vitorioso, eu vou entrar em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu oro com ela, eu profetizo sobre a vida dela, eu profetizo caindo por terra, meu Pai, todos os problemas que ela tem enfrentado, a vergonha, a humilhação, a derrota, a enfermidade, o problema, meu Pai, oh meu Deus, que está na casa, na família, no casamento, no financeiro, no negócio, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O problema não vai resistir, o problema não vai permanecer, a vergonha não vai permanecer, não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus. Eu determino uma reviravolta, eu determino a vitória dela, eu determino em nome do Senhor Jesus. Ela vai entrar em 2021, mas esse problema não vai entrar com ela, essa situação não vai entrar, ela vai fechar esse ano com chaves de ouro, como um dos melhores anos da vida dela. Eu determino, eu profetizo isso. Diga, vai sair pela tua boca, vai sair pela tua boca com toda a tua fé, aquilo que vai acontecer na tua vida ainda esse ano. Eu creio, Senhor, eu creio, eu terei um final de ano abençoadíssimo, vitorioso, um final de ano incrível, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, honra, meu Pai, mova céus, mova terra em favor dela. Vai lá na casa, vai lá no trabalho, vai lá na empresa, vai lá no fórum, Senhor, vai lá no fórum. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, vai lá, Senhor, vai lá, meu Deus. Julga a causa dela, Senhor, julga, defina a causa dela, Senhor. Eu quero profetizar a vitória dela, eu determino em nome do Senhor Jesus. Creia, creia, confie nele, confie nele. Diga a Deus: eu confio no Senhor, eu confio no teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Se o Senhor olhar os corações, eu acredito que o Senhor vai encontrar homens e mulheres com outro espírito, Senhor, com o espírito da fé, com o espírito da certeza, com o espírito da convicção. Eu creio, Senhor. Honra, abençoa, visita a casa, o trabalho, a família. Honra, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós não temos um outro Deus, nós não servimos a um outro Deus. Abençoe a vida dessa pessoa, abençoa, Senhor, todas as áreas da vida dela, mas principalmente, Senhor, aquilo que ela apresenta ao Senhor nesse propósito. Envia a tua unção, Senhor, aonde ela precisa de uma mudança, aonde ela precisa de uma transformação. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos colocará nessa terra. Essa é a nossa fé. Não é o tamanho do problema, não é o tamanho do gigante, é o teu poder, a tua grandeza, a tua glória. É isso, Senhor. Abençoe, Senhor.
Eu quero que você estenda as suas mãos na direção da tua casa, do teu trabalho, aonde você precisa de uma mudança, de um milagre. Fala o nome da rua, fala o endereço, fala a casa tal, na rua tal, no bairro tal. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre esse endereço, uma mudança nesse lugar, a bênção nesse lugar, nessa casa, nesse endereço, nesse apartamento, nessa empresa. Em nome do Senhor Jesus, fala casa tal, empresa tal, no bairro tal. Em nome do Senhor Jesus, apartamento tal, no bairro tal. Eu profetizo a unção, eu profetizo uma mudança, unção de transformação nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, que aconteça uma reviravolta neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos finalizar o ano com chaves de ouro, nós vamos entrar em 2021, mas vamos entrar abençoados, vitoriosos, por cabeça, em nome do Senhor Jesus. Volte à posição original, segura o propósito no seu coração, acredite, como imaginou a sua alma, assim é. Acredite e visualize em um final de ano glorioso, abençoado, um Natal, uma vigília de ano novo, abençoada. Enxerga, veja com os olhos da fé. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós nos mostrarmos fracos, frouxos no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia do problema, a nossa força seria pequena. Não, mostra a tua força. Você crê. Só diga para você, se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, Deus vai me colocar nessa terra. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que avançam. Não, eu não volto. Eu não retrocedo. Eu não retrocedo. Porque eu creio na minha vitória. Eu creio no meu Deus. Eu creio na palavra do meu Deus. Eu sei em quem eu tenho confiado. Você sabe em quem você tem confiado. Confie nele. A Bíblia diz que aquele que confia nele jamais será decepcionado. Confie. Veja as tuas vitórias. Abençoe essas pessoas, Senhor. Dê a vitória a cada um, Senhor. Honra. Muda o que só o Senhor pode mudar. Eu entro em concordância com eles. Eu entro em concordância, declarando as vitórias, as mudanças, as transformações. Ela pisando na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Abençoada, finalizando esse ano e pisando em 2021 para novas metas, propósitos. Essa é a nossa fé, Senhor. Creia nele. Creia nele.